mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo, que mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, versículo 9, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. A mensagem diz o seguinte: a alegria do cristão é Jesus Cristo. A alegria do cristão é Jesus Cristo. E quando falamos que a alegria do cristão é Jesus Cristo, eu estou falando na pessoa de Jesus e na obra de Jesus. E esse viver pela fé que nós temos em Cristo, neste mundo conturbado, é um viver nutrido e direcionado pela sã doutrina, por uma teologia bíblica, sadia e prática. Eu tenho percebido que muitos de nós cristãos, nesse contexto da pandemia do coronavírus, do isolamento social que afeta não só toda a movimentação e a liberdade do ir e vir, mas também afeta toda a economia, tem efeitos colaterais negativos nas mais diversas áreas da nossa vida. Isso tem gerado em muitos de nós uma certa angústia, uma certa tristeza, e é interessante você perceber que vai na contramão do que muitos teólogos, do que muitos mestres apregoam e ensinam, de que o fim da salvação, ou seja, o grande benefício da salvação, são as alegrias, as conquistas que nós temos nesse mundo. E quando você começa a olhar para a nossa realidade em Cristo, nós percebemos que existe um engano aí. Tá? O fim da salvação não é a nossa prosperidade financeira, a nossa prosperidade econômica neste mundo. O fim da salvação em Cristo não é o bem-estar nosso na ausência de enfermidades, na ausência de lutas contra a saúde que nós temos, seja ela física, mental, intelectual, seja ela emocional. O fim das nossas almas, o fim da salvação, não tem a ver com aquelas conquistas materiais, econômicas, físicas que nós temos aqui. Deus até pode, e muitas das vezes, nos abençoa com bênçãos materiais, físicas, econômicas, etc., neste mundo. Mas isso é periférico, isto é secundário. É interessante você perceber que no versículo 9, a palavra de Deus fala que o fim da vossa fé, desta fé, é a salvação da nossa própria alma. E nós vamos estar vendo hoje que quando nós falamos na alegria do cristão é Jesus Cristo, não é que se origina em Jesus Cristo, não é que procede de Jesus Cristo, é muito mais do que isso. A alegria do cristão é a pessoa de Jesus Cristo, está relacionada com a obra de Jesus Cristo, aquilo que Ele faz em nós e por meio de nós. Quando nós olhamos o versículo 3, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito é uma convocação, podemos dizer, é uma exortação para nós falarmos bem de Deus, é bem dizer a Deus, é exaltar o seu nome, é louvar o seu nome, é uma atitude de adoração que procede da contemplação, do conhecimento de Deus vivo, verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A contemplação de Deus, o conhecimento desse Deus, nos constrange, nos leva, nos impulsiona à adoração deste Deus. Em outras palavras, a louvar o seu nome, a bendizer o seu nome, a exultar o seu nome, exaltar o seu nome acima de todo nome. E aí surge uma pergunta: agora, por que bendizer a Deus?
Olha o que ele fala no próprio versículo 3. Aí, ele fala assim, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. É muito comum nós, quando abrimos um espaço nas nossas igrejas evangélicas, para motivos de adoração, motivo de louvor a Deus, é interessante nós percebemos que geralmente o nosso foco é assim: eu quero adorar a Deus porque Deus me deu um novo emprego, eu quero adorar a Deus porque Deus me deu uma conquista profissional, eu quero adorar a Deus porque Deus me ajudou a resolver um problema, eu quero adorar a Deus porque Deus me ajudou nisso, naquilo, eu quero adorar a Deus porque eu estava com uma doença, senti uma dor aqui, Deus me deu alívio, Deus me deu a cura. Este é o foco da nossa adoração a Deus. Deus é bendito muito mais do que todas essas coisas. A palavra de Deus fala: bendito seja o Deus e Pai. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e é por causa de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. E ele fala assim, que segundo a sua grande misericórdia, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas conquistas. Ele fala que ele nos regenerou. É interessante você perceber que o plano de Deus na Bíblia revela que o ser humano, ele é pecador. E por causa do seu pecado, o ser humano ele está desconectado com Deus. Por causa do seu pecado, o ser humano está alienado com Deus. Por causa do seu pecado, o ser humano ele vive uma vida sem Deus, indiferente, ou uma vida marcada pela rebeldia contra Deus, uma vida de autossuficiência do próprio Deus. Mas, enquanto esse ser humano não reconhecer a sua incompetência, a sua incapacidade, a sua impotência para se conectar com Deus, baseado na sua própria obra, por exemplo, ser humano, esse ser humano continuará alienado, separado de Deus. Por isso ele precisa reconhecer que ele é pecador, que o pecado o aliena, o separa de Deus, mas ao mesmo tempo reconhecer a sua impotência e incapacidade de ser aceito, de se conectar com Deus baseado nos seus próprios méritos. E ele precisa então crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que então ele possa experimentar aquilo que a Bíblia chama de regeneração. A palavra regeneração é gerar de novo, é nascer de novo, é nos tornarmos filhos de Deus, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar bem de Deus, exaltar o seu nome, louvar. Por quê? Porque Ele nos regenerou. Em outras palavras, Ele nos tornou seus filhos. E aquilo que nós podemos ver quando fala assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, porque vocês foram regenerados, ou seja, vocês nasceram de novo, foram gerados de novo. É aquilo que Jesus fala para Nicodemos em João 3. Aquele que nasce da carne é carne, não é um nascimento na carne, é um nascimento no Espírito. Nascimento esse que, segundo João 1,12, diz o seguinte: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram da carne, não é o nascimento da carne, nem da vontade do homem, nem do homem, mas é o nascimento segundo a vontade de Deus. Que conforme João 3,16, que está no contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta para Jesus a respeito de nascer de novo, e ele compreende inicialmente de uma forma errada, que teria que voltar de novo para o ventre da sua mãe, e Jesus fala a Nicodemos, sendo mestre, não entende dessas coisas. Quem nasce na carne é carne, e Jesus está falando do nascimento do Espírito. E em João 3,16, então, onde aparece o contexto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então esse nascimento ocorre, nessa regeneração, quando nós reconhecemos o nosso pecado,
reconhecemos a incapacidade de termos qualquer tipo de recurso em nós mesmos, qualquer tipo de recurso humano, religioso, que possa nos conectar com Deus. E ao mesmo tempo, arrependidos, crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Aí então nós podemos perceber na questão seguinte, quando a palavra de Deus nos diz, tá? Por que Ele nos regenerou? Então Ele nos regenerou por quê? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, ou para que Ele nos regenerou? Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para que nós nos tornamos filhos de Deus? Para que Ele nos regenerou? Para sermos financeiramente ricos? Para todos os cristãos terem bons empregos? Para todos os cristãos terem plena saúde? Para todos os cristãos não enfrentarem a morte física? Para todos os cristãos serem livres do coronavírus? É isso que diz a palavra de Deus? Com certeza não. Mas é isso que dizem os falsos mestres, os falsos profetas. É aquilo que é ensinado em oposição à sã doutrina, ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma esperança viva, que se opõe a essa esperança morta, a essa esperança enganosa, a essa esperança vazia, a essa esperança falsa, que nós temos, baseado em erros doutrinários, em heresias cristãs, em falsas profecias vindo de falsos profetas, em falsos ensinos vindo de falsos mestres. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. E aí o texto continua: fomos regenerados para uma herança. Herança essa, é interessante que no Antigo Testamento a palavra herança estava muito conectada entre outras coisas, a nação de Israel tomar posse de terras. Nós não somos Israel. Nós não somos a nação de Israel. Os cristãos hoje fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo, composta por pessoas de todas as nações, tribos, povos e raças. Pessoas de todas as culturas, de todas as religiões, mas que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deixando claro, pessoas vindas de todas as religiões, que arrependidas dos seus pecados, confessam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Essa é a composição da Igreja de Jesus Cristo. Então a nossa herança não é conquistarmos bens materiais ou econômicos neste mundo. A nossa herança é uma herança que não pode ser destruída pelo coronavírus, pela inflação, pela queda da bolsa, etc. É uma herança que não fica manchada, que não é corrompida. É uma herança que não murcha. Sabe por quê? Porque está reservada nos céus para vocês. Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Uma herança reservada nos céus. Nós somos regenerados por uma viva esperança. Nós somos regenerados para uma herança que não pode ser destruída, indestrutível. Ponto seguinte, 1 Pedro 2,5. Nós somos regenerados para uma viva esperança, para uma herança indestrutível. E diz o versículo 5, que na verdade é 1 Pedro 1,5, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. 1 Pedro 1,5, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa salvação preparada para ser revelada no último tempo diz exatamente a conclusão da salvação. Lembrando que a salvação, ela tem três aspectos:
a justificação. No dia em que nós cremos em Jesus Cristo, Deus imputa na nossa conta a justiça de Jesus Cristo, acredita na nossa conta a justiça de Jesus Cristo, acredita na conta de Jesus Cristo o nosso pecado, de tal maneira que por causa da justiça de Cristo, nós somos absolvidos da condenação do pecado, somos declarados justos, somos declarados filhos de Deus, recebemos o dom da vida eterna, recebemos em nós a habitação do Espírito Santo, etc, etc. Isso é justificação. Mas a salvação, ela não termina aí, ela não se completa aí. Aí começa um processo chamado de santificação, que é uma santificação também pela graça. A justificação é pela graça, a santificação é pela graça. E pela graça de Deus, há um processo de dia após dia, nós sermos transformados mais e mais com uma forma de pensar e uma forma de viver segundo Jesus Cristo. O cristão precisa aprender a pensar biblicamente e viver biblicamente. E há um processo de transformação nas nossas vidas, para que nós possamos a cada dia pensar mais como Jesus e viver como Jesus. Isso chama-se a santificação. Mas a salvação não termina aí. Existe um último aspecto, é o aspecto da glorificação, quando nós nos encontrarmos com Jesus, e então seremos verdadeiramente semelhantes a Ele. Nós não seremos Deus, nós não seremos deuses, mas seremos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele fala no versículo 7, que ele fala no versículo 9 de 1 Pedro, e ele fala em 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. Ele fala que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Quando nós ouvirmos, ou seja, nesses últimos tempos, quando nós nos encontrarmos com Jesus, seja pela morte física, partindo deste mundo, seja pelo arrebatamento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós nos encontrarmos com Jesus, então a salvação estará completa. E é isso que ele fala, para a salvação preparada, para ser revelada no último tempo. Então, repetindo, regenerados, em Cristo Jesus, nova criação, nova criatura, em Cristo Jesus, filhos de Deus, para uma viva esperança. Não é uma esperança enganosa, não é uma esperança falsa, é uma viva esperança. Esperança essa que está reservada em Cristo Jesus nos céus. Esperança essa que nos dá a convicção de uma herança indestrutível que nós temos reservada nos céus. E ao mesmo tempo, esperança essa que nos dá a convicção de que a obra da salvação começada em nós se completará quando nós nos encontrarmos face a face com o Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, nisso exultais. Nisso o quê? Nessa viva esperança. Nisso que? Nessa herança indestrutível. Nisso que? Nessa salvação plena. É nisso que está a nossa alegria. É nisso que está a nossa exultação. E é aí que quando me vem à mente, quando John Piper fala que Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós nos alegramos em quem? Nele. A nossa alegria está nele. A nossa exultação e alegria está nele, está nas verdades bíblicas. Por isso que ele fala, embora no presente tempo, neste mundo aqui, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, por várias tribulações e lutas. Agora, por que contristados por várias provações? Ele fala no versículo 7, para que, propósito, uma vez confirmado o valor da fé. As provações, elas atestam o valor da nossa fé. Ele fala assim, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível. A fé em Cristo é muito mais preciosa do que todos os bens materiais, todos os bens econômicos, todos os bens de conquistas, de status, de poder, etc., que o ser humano possa ter neste mundo. Muito mais preciosa, mesmo apurado pelo fogo. A nossa fé é apurada pelo fogo, que são as provações. É uma vez o que? Confirmado o valor dessa fé. Uma fé que é aprovada.
que resulta não em reclamação, não em murmuração, não em contendas, não nos questionamentos da justiça e da soberania de Deus diante de um cenário que eu não compreendo. Como é que Deus está agindo, como é que Deus se faz presente, mas é uma fé que resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, não sei porque eu escrevi de novo 1 Pedro 2, 8, mas é 1, 8. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, mesmo sem ter o visto, ou seja, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que mesmo sem ter o visto, vocês o amam. Lembra quando Tomé se encontra com Jesus, depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece aos discípulos, Tomé não está presente, os discípulos falam, Tomé, o mestre esteve aqui. Tomé fala assim, opa, se eu não o vir, eu não crerei. E Jesus aparece, e quando Jesus se revela a Tomé, o Cristo ressurreto, Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. O que Jesus fala para Tomé? Porque me vistes, creste? Bem-aventurado aqueles que não me verão, mas crerão em mim. Nós somos esses bem-aventurados, que não vimos Jesus fisicamente, face a face, a semelhança de Tomé, mas movidos pela obra do Espírito Santo, nós cremos nele como Senhor e Salvador. Mesmo não o vendo agora, versículo 9, mas crendo nele, exultam com alegria. A alegria, resultado do crer em Jesus Cristo. A alegria que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, que não pode ser descrita. E quando Paulo e Silas na cadeia, presos, açoitados, estão cantando louvores a Deus. Como descrever isso? Como compreender isso? Essa alegria indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: o alvo desta fé não são as conquistas econômicas, não são as conquistas materiais, não são as conquistas de status, de poder, não são as conquistas de saúde que nós podemos ter nesse mundo. Se você tem como objeto da sua fé essas conquistas, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai se amargurar, você vai se revoltar. Mas não se decepcione, não se amargure, não se revolte contra Deus, porque você está crendo em algo que Deus não te prometeu. Você está crendo em algo que é fruto de uma doutrina, de uma crença que se opõe à sã doutrina. Porque a alegria do cristão é Jesus Cristo, sua pessoa, sua obra. E esse viver pela fé em Cristo, nesse mundo conturbado, é um viver que deve ser nutrido e direcionado pela sã doutrina. O que tem nutrido a sua vida? É a palavra de Deus? É a sã doutrina? Doutrina sadia? Que está em conformidade com o ensino de Jesus Cristo? O ensino dos apóstolos? Esta sã doutrina que é segundo o Evangelho da glória de Deus? Que é segundo o Evangelho de Jesus Cristo? Essa sã doutrina que tem nutrido a sua vida. Por outro lado, essa sã doutrina que tem levado a ações práticas na sua vida. A nossa prática de vida, ela está em conformidade com essa sã doutrina. É interessante perceber que o Evangelho de Jesus Cristo, antes de ser o Evangelho do túmulo vazio, é o Evangelho da cruz. O Evangelho de Jesus Cristo, antes de ser o Evangelho do domingo da ressurreição, é o Evangelho da sexta-feira, de trevas sobre a terra. O Evangelho de Jesus Cristo, antes de ser o Evangelho do Senhor exaltado, é o Evangelho do servo que se humilhou
e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Evangelho, antes de ser o Evangelho do leão da tribo de Judá, é o Evangelho do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. O Evangelho, antes de ser o Evangelho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Evangelho daquele que se fez servo, conforme diz Marcos capítulo 10. O Evangelho, antes de ser o Evangelho que promete as bem-aventuranças, é o Evangelho que requer o caminho da cruz. É o Evangelho que nos mostra que a felicidade e a alegria não é o foco, mas a felicidade e a alegria é o resultado do viver em Cristo, do viver em obediência a Ele, por Ele e para Ele. Nisto nós exultamos, porque nele nós fomos regenerados para uma viva esperança, para uma herança indestrutível reservada nos céus, para uma salvação que será plenamente completa. Por isso, vamos falar bem de Deus. Bendito seja Deus. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, rogarmos que o Teu Espírito possa trabalhar em nós e através de nós, para a compreensão clara de qual é o fim da nossa fé. E conforme diz a Tua palavra, é a salvação da nossa alma. Por isso, Pai, Te louvamos, conforme diz a Tua palavra, pela regeneração, pelo novo nascimento, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos Teus filhos, pelo arrependimento dos pecados e pela fé nele. E nós somos regenerados para uma esperança viva, verdadeira, para uma herança indestrutível que nós vamos desfrutar plenamente nos céus, e podemos de alguma forma antegozar aqui, mas que gozaremos plenamente nos céus. Herança que tem como grande presente e grande dádiva o próprio Senhor. E somos regenerados, ó Pai, para uma salvação que é uma obra completa em Cristo Jesus. Que nós possamos nisso nos exultarmos. E nos exultarmos em Cristo, que embora não vendo, cremos nele. Embora não vendo, o amamos. Que essa seja uma verdade na nossa crença e na nossa prática de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.